nós somos o Camerata Sonorear. Esse projeto é a abertura desse um dos palcos principais de Campina Grande, chamado Sala Paulo Pontes, palco destinado para estar mais perto do público, ok? E é claro que a gente está tomando todas as atividades e cuidados de todos os protocolos de saúde, é super importante. E esse grupo Camerata Sonorear tem essa proposta, o nome Sonorear, é um desafio que a gente tomou, que a gente leva por toda a nossa trajetória desde 2015, que é a busca eterna da sonoridade, porque cada instrumento tem algo especial e a gente, com esse algo especial, temos que tentar tirar o melhor som de cada um e também do grupo. Essa formação geralmente não se tem escrita por nenhum compositor. Hoje em dia, com a diversidade, a internet, a globalização, muitos grupos têm surgido. Robson mesmo compartilhou um vídeo que era só contrabaixo e uma flauta. Eu vi um dia desse um contrabaixo e um trombone, muito massa. Aí a gente tem esse trio, né, que é formado por flauta, clarinete e contrabaixo acústico. E nossa fonte principal é a música erudita, mas estamos com esse projeto agora, chamado Jazz Abanhão, que tem com finalidade de misturar tudo, buscar várias referências. Aí a apresentação de hoje tem vários compositores que a gente tem bebido dessa fonte. Esse primeiro, como todo mundo já conhece essa música, né? Ficou cantarolando, Lamento Sertanejo, do Grande Dominguinho, de Gilberto Gil. Mas tem outros compositores muito especiais, Edmilson do Pífano, que infelizmente faleceu em 2020. É uma música muito linda, que é a próxima música que vamos tocar, que é Forró de Dois Amigos, que é uma música que eu descobri recentemente e vi vários grupos de fora tocando, grupos de jazz tocando forró. Eu vi até um grupo da Ucrânia tocando uma camerata de cordas, violinos tocando, viola, cello, contrabaixo. É claro, daquele jeito especial europeu, tudo certinho tocando, né? É igual a gente, né? Que tem o gingado, o swing, mas é uma forma de dizer que a música rompe fronteiras, né? E a fronteira que a gente, o Sonorear, enfrenta cada ensaio, cada apresentação é essa. Se tiver violão, é bem-vindo. Violão é maravilhoso. Se tiver piano, teclado, é bem-vindo demais. Percussão é bem-vindo. Mas, se não tiver, funciona do mesmo jeito. Ok? O violão não completa e nem o piano completa o grupo. Só complementa, só adiciona. Ok? Aí a próxima música vai ser Forró de Dois Amigos, Edmilson do Pífano. E vamos lá para esse desafio. A todos desejo uma boa audição. Esse é a abertura do Paulo Pontes. Agradecemos ao professor Carlos Alan Pérez por essa oportunidade de a gente estar abrindo esse grande palco de Campina Grande, e a todos da Secult, Secretaria de Cultura de Campina Grande, e a Prefeitura de Campina Grande, por estar retomando as atividades culturais, com todos os cuidados dos protocolos de saúde. Vamos de música? Forró de Dois Amigos, Edmilson do Pífano.
noite a todos. A próxima música nós iremos utilizar ela com um novo formato, uma flauta doce. Eu gosto muito de deixar claro, deixar isso ao público, que a Camerata Sonoriá, ela não é mais um grupo de câmara ou mais um trio dentro desse ambiente popular ou erudito. Mas nós nos consideramos um grupo de estudo, de pesquisa. 15 de julho de 2015 foi a formação deste grupo. Eram um quarteto na época. Nós tínhamos um violino, e aí quero deixar registrado aqui, menção, era Guilherme Ferreira, era o violinista da época, e fazia parte desse grupo. Claro que com o tempo existem outras ideais, outras propostas, outros caminhos, e ele não pôde mais estar conosco, mas ele deixou uma grande contribuição para a Camerata Sonora, nessa iniciação do projeto de pesquisa deste grupo aqui. Nós somos um grupo atípico, trabalhamos com a flauta transversal e flauta doce. Flauta doce, eu quero deixar claro que também é um instrumento, inclusive na Universidade Federal de Campina Grande existe uma formação, graduação em licenciatura em flauta doce, então ela é um instrumento muito importante na educação musical, e nós iremos ter o prazer de ouvir a sonoridade dessa flauta doce dentro dessa composição. Temos aqui o professor Felipe Vilarim, professor formado, bacharel em clarinete, hoje é graduando em licenciatura em música também, professor na área de instrumentos de sopro, aí é diversos, né? Tudo que é referente à palheta, ele domina o oboé, o fagote, a clarineta, o saxofone. Então ele é especialista nessa área e também já experimentou também a área da regência com seus trabalhos e seus projetos. Temos o professor Felipe Oliveira, que ele é o arranjador deste grupo. Todo o processo de transcrição, arranjo, é tudo com ele. Então, por nós sermos um grupo de pesquisa, nós trabalhamos com um som agudo, que é a flauta. Nós trabalhamos com um som médio, né? Essa é a nossa ideia, que é a clarineta, e o contrabaixo acústico. Então, o contrabaixo acústico ele tem essa função do grave. Então, nas transcrições e nos arranjos que a Camerata Sonora faz dentro desse projeto de pesquisa, nós trabalhamos a mesma música várias vezes, várias versões, várias cópias, até chegar numa harmonia considerável ao ouvido do público. E o mais importante é essa receptividade, essa volta que o público nos dá, compreendendo essa harmonia e esse som. Como já foi falado pelo professor Felipe Oliveira, existem outros grupos muito parecidos, como contrabaixo e flauta, contrabaixo e clarinete. Ele já citou o contrabaixo e trombone. Então são grupos atípicos. Nós vamos ter a oportunidade, depois em outras músicas, o professor Felipe Oliveira vai fazer uma apresentação de flautas doces, que é um instrumento muito importante, como já foi falado aqui no nosso trabalho de educação musical. Vamos só tocar agora o Odeon, e vocês vão ter a honra e o prazer de ouvir uma flauta doce, e depois de tocarmos essa música, o professor Felipe Oliveira vai falar um pouco das flautas doces, como um instrumento que compõe o nosso grupo de pesquisa Camerata Sonoriá.
Obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade. Como o professor Robson já comentou, o Camerata Sonorear, além do trabalho da pesquisa, que é muito importante, a gente pesquisa sobre a obra do compositor, os gêneros, né, brasileiros. Também a gente tem um trabalho de filantrópico, né, de igrejas, hospitais, escolas, um trabalho de concerto didático, né. A gente ia ao público, né, o público que mais precisa ouvir essa música é o público que não tem acesso a ela. Aí a gente faz esse trabalho para incluir, um trabalho de resistência que a gente faz. Aí uma coisa que a gente gosta muito de, além de falar do instrumento, é tocá-lo. A flauta que eu toquei nessa música, Odeon, do grande... Obrigado aí. O pedestal humano. Essa flautinha aqui é uma flauta doce, sopranino, ok? Tem gente que confunde com flautim, mas flautim, apesar de estar na mesma região aguda de harmônicos, né? Mas é da família da flauta transversal, ok? Quase o tamanho do microfone essa flauta. Aí outra flauta legal, também da região aguda, essa aqui, a flauta soprano, que muita gente pensa que a única flauta, o único modelo existente de flauta doce é esse modelo. E também esse é o modelo mais difundido e tocado em todo o mundo. Então a gente começa a estudar música com essa flautinha aí. Aí o que acontece? Aí tem, depois dessa flauta soprano, tem a flauta contralto, ok? E tem flauta de diversos tamanhos e formas. Aí a flauta doce é um dos instrumentos que mais tem diversidade de famílias. São mais de 140 instrumentos que se chamam flauta doce. Okay? Esses são alguns que a gente tem no acervo que a gente usa no nosso repertório, okay? De valorização do instrumento. Vamos de música. Continuando, a próxima homenagem que vamos fazer é uma compositora que vai fazer aniversário no mês de outubro, né? Já aproveitando as atividades do Outubro Rosa, é uma compositora que a gente gosta muito de tocar e escrever arranjos, que é a Chiquinha Gonzaga, que é uma das compositoras que mais escreveu. E a gente fez esse tributo a essa compositora e fez um compilado de 3 canções marcantes na carreira dessa compositora e espero que gostem nessa sonoridade atípica.
A próxima música, as anteriores foram de Agir Chiquinha Gonzaga, Lua Branca, O Abre Alas e Gaúcho Corta Jaca. Depois tocamos Atraente, também de Chiquinha Gonzaga, Sivuca, a música Feira de Mangaio. Essa todo mundo conhece, né? Carinhoso, um grande clássico. E a próxima música, também a gente bebe da fonte de nossos hermanos argentinos. Essa do grande Astor Piazzolla, Libertango. Espero que gostem.
Nós do Camerata Sonora agradecemos a oportunidade de fazer a abertura da sala Paulo Pontes. Estamos resistindo e voltando às atividades culturais em Campina Grande. Campina Grande não só tem forró. Forró é nosso carro-chefe, mas temos vários grupos, várias formações. E o teatro está, além de dar o palco aos artistas, está formando artistas, formando grupos. E nós somos o Camerata Sonora e somos também um grupo do Teatro Municipal. E agradecemos a direção do professor Carlos Alan Pérez, a Secretaria de Cultura de Campina Grande e aos nossos amigos da técnica do som e todos os nossos amigos, familiares e professores que nos dão apoio e força para continuar esse trabalho. O Camerata Sonora, estamos desenvolvendo essas atividades desde 2015, como a gente diz no começo, né? Esse grande desafio que é sonorizar os ouvidos, né? As músicas. Desde já agradecemos ao apoio e à força, e a última música que vamos tocar, homenagem aos 21 anos da série de televisão que virou um filme depois, que engrandece o Nordeste e a obra de Ariano Suassuna. Tributo ao Alto da Compadecida.